Queria começar falando com você, Juca. O que você achou, hein? Melhorou a defesa com o Militão ou não? Melhorou. Eu acho que talvez, aliás, essa seja a principal conclusão do jogo, diante da falta de laterais que até a Copa nos deem confiança. Pode ser um bom jeito jogar com três zagueiros usando o Militão pela direita, mas o que. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção em termos de solução para a Copa, mas a apresentação da seleção, principalmente no primeiro tempo, foi plenamente satisfatória. Eu até estou publicando no blog, se o segundo tempo mereceu nota 6, o primeiro mereceu nota 8. O que significa dizer que a seleção, em geral, teve uma boa nota 7 contra uma seleção forte, contra uma seleção respeitável, forte não apenas tecnicamente, mas muito mais forte ainda fisicamente, né? É a 18ª do ranking da FIFA, o Brasil é o 7º, mas enfim, uma seleção que vinha sem derrota desde a Copa do Catar, né? Então é de se tirar o chapéu para que hoje a seleção brasileira tomara que repita contra a Tunísia e não faça o que fez na Ásia, né? Quando nos animou contra a Coreia, que é muito mais fraca do que Senegal, diga-se de passagem, né? E nos decepcionou contra o Japão. Mas o Casão escreveu, me mandou uma mensagem que eu acho que ele poderia explorar. Pensem o Neymar num jogo dessa intensidade. Ixi, aí, Casão Casão. me disse, ele não tenta. E aí, Casão? Quer o Neymar nesse time? Então, primeiro eu concordo com o Juca na parte defensiva, eu acho que foi perfeita. Na minha opinião, foi o melhor jogo nas mãos do Carlo Ancelotti. Taticamente, tecnicamente, intensidade. Eu acho que foi a melhor escalação. Aquela escalação que deu o melhor resultado, aquela mais próxima daquilo que ele quer. Eu gostei muito dos dois volantes, que são volantes que marcam e saem para o jogo. No primeiro tempo, o Casemiro fez o segundo gol, o Bruno Guimarães participou de várias jogadas dentro da área, até de linha de fundo, em cruzamento, que o Matheus Cunha cabeceou na trave. Mas gostei muito do ataque, com o Estevão aberto, Vinícius na esquerda aberto, Rodrigo com o Matheus Cunha, mas eu acho que o Matheus Cunha não tem a mesma passada desses três. Apesar de eu achar um grande jogador, eu acho que o João Pedro e até o Vitor Roque se encaixam melhor com o Estevão, Rodrigo e Vinícius Júnior. Porque aí é intensidade pura, velocidade pura, dribbling, movimentação. Eles se movimentaram, eles confundiram a defesa do adversário. E o Rodrigo com a 10, né? Então foi Bruno Guimarães, Casemiro, Rodrigo com a 10, Estevão na direita, Vini na esquerda e o centroavante Matheus Cunha. E é aí que eu mandei a mensagem pro Juca. Cara, a intensidade que o futebol tem hoje, a intensidade que vai ser essa Copa do Mundo, o esforço físico, de movimentação, de chegada na bola, de dividida, todo mundo chega ao mesmo tempo, todo mundo chega com muita força. Não dá para o Neymar jogar, gente. Esse Neymar de hoje, ele não passa nem perto de uma pequena possibilidade de entrar em campo num jogo desse. Foi isso que eu mandei para o Juca. Imagine o Neymar no lugar do Rodrigo hoje, no primeiro tempo. Cara, seria atropelado pela defesa de Senegal, não ia pegar na bola, ia dar 300 contra-ataque, não acompanha o ritmo. É isso que o Jorge Jesus falou há um ano atrás. É isso que o Ancelotti está falando em todas as coletivas, que os jornalistas insistem, alguns, né, insistem em ficar perguntando do Neymar em toda a convocação. E eu acho assim, será um absurdo se alguém perguntar sobre o Neymar agora na coletiva depois desse jogo que o Brasil apresentou. Tem a ver com a idade, Casão? Mostrar. Oi? Tem a ver com a idade, você acha? Não. A idade do Neymar? Do Neymar, não, Não, claro que não. Não, claro que não. Tem a ver que ele não tem mais arranque, não tem explosão, não tem força física, não tem disciplina, não tem muitas contusões seguidas e não se empenha. Porque ele acha, ele ainda tem na cabeça que a técnica dele resolve qualquer coisa. Cara, o futebol mudou. Não resolve. Só técnica, sem ter força física, sem movimentação, sem intensidade, não pega na bola. O Neymar não cabe nessa seleção de hoje.
pelo que eu vi hoje, pelo que eu estou vendo o Neymar hoje. Daqui 6 meses é outra história. Mas eu não acredito mais que o Neymar consiga chegar nem perto da intensidade que tem o futebol de hoje. Ô, Juca, eu queria comentar com você essa nota 6 aí do segundo tempo. Porque o primeiro tempo foi muito bom, mas o segundo tempo eles cansaram, né? Eu senti que o Brasil meio que deu uma cansada. Só que contra o Japão, o time do Japão é mais rápido que o time de Senegal. A seleção japonesa é bem mais rápida. E você acha que foi essa questão do preparo físico mesmo, do cansaço, no segundo tempo? Eu acho que não propriamente cansaço, porque esse time é um time fundamentalmente, né, principalmente os 3 atacantes, então não acho que tenha sido cansaço. Eu acho que é aquela coisa natural da administração de um resultado que favorecia. Evidentemente, Senegal queria, porque queria manter a invencibilidade, então também Senegal, como terminou o primeiro tempo, foi para o segundo tempo com mais agressividade, mas, na verdade, se o Rodrigo está numa tarde um pouco mais feliz no segundo tempo, o Brasil tinha feito 3-4, porque o Brasil teve 5 contra-ataques para aumentar o placar. E, por detalhes, acabou não conseguindo aumentar. Queria acrescentar, Casão, e até queria a tua opinião, eu estou de pleno acordo com você em relação a isso que você disse, se no lugar do Matheus Cunha, que é bom jogador, mas tivesse um Vitor Roque ou um João Pedro, as coisas ainda seriam melhores para o ataque do Brasil. Eu penso, e o Pedro? Imagine o Pedro recuperado, sob esse aspecto da intensidade, da marcação da saída de bola. Eu acho que é outra arma que o Brasil tem, não é? Tem no colete para a Copa do Mundo. E aí, Casão? Então, é verdade. Olha só, pro esquema que tem hoje, porque ele colocou o Matheus Cunha, que é um jogador com o estilo do Pedro. Um jogador mais alto, com menos mobilidade, um cara que pega mais a bola no pé, que tem muita força para fazer o pivô, para tocar de um lado, dar assistência, alto, cabeceia bem, né? Tem uma movimentação mais cadenciada do que os outros 3, né? Se é para jogar dessa forma, por exemplo, se o Pedro estiver bem, é o Pedro que cabe ali. Porque aí o Pedro vai segurar a bola para esses caras passarem em velocidade, ele tocar de lado, ou ele receber a bola da jogada de fundo. Mas se quiser fazer uma aceleração, jogar, começar um jogo na aceleração mais alta, como começou hoje, você coloca um Vitor Roque, você coloca um João Pedro ali de centroavante, e até um Hendrick, né? Até um Hendrick, nessa posição de centroavante com Estevão, o Rodrigo e o Vinícius Júnior. Cara, eu vou te falar uma coisa, qualquer defesa adversária vai ficar maluca correndo atrás desses caras com tanta velocidade, técnica e movimentação. Eu acho que o Carlo Ancelotti ele prefere iniciar o jogo com um jogador como o Pedro, na minha visão, que ele gosta, que faz o pivô. Ele tem muito na cabeça, Juca, o Milan que ele jogou, o Milan do Arrigo Sacchi. Todo o primeiro tempo que o Brasil jogou hoje, aquela intensidade, aquela marcação alucinante na saída de bola, é o pressing que o Arrigo Sacchi fazia no Milan que ele jogava. E você pensa que o centroavante do Milan que ele jogava era o senhor Marcos Van Basten, que era um centroavante alto, centralizado, que segurava a bola muito bem, que driblava, que fazia tabela, que cabeceava bem, mas não tinha a força física e a intensidade e a velocidade que tinha um Gullit de um lado e um Evani ou Donadoni do outro lado. Então ele desenha, para mim, o desenho dessa seleção brasileira de hoje, do primeiro tempo, fica muito na cara, assim, a influência, a referência de Arrigo Sacchi no Milan que o próprio Ancelotti jogava.